Mensagem diária para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos para o capítulo de número 25. E assim nos diz a palavra do Senhor. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei e nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litiguar, para que depois ao fim que fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com teu próximo, e não te reveles o problema a outrem, para que não te desonre o que ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da seca, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele, e o venhas a vomitar. Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti, e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio ou como vinagre sobre a salitre. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só num canto de telhado de que com a mulher briguenta numa casa ampla. Como a água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O capítulo 25 de Provérbios tem uma estrutura centrada em um só assunto: a importância de sermos pessoas moderadas. Cada uma de suas frases nos incentiva na direção de termos uma vida equilibrada ou na direção de ajudar os outros a terem uma vida equilibrada. Sugere também que uma vida moderada não é aquela que só pensamos apenas em nós mesmos, mas aquela em quem trabalhamos pelo bem até dos nossos inimigos. Deus tem uma infinita sabedoria a respeito de todas as coisas. Ele age gloriosamente, sem revelar os seus objetivos, sem buscar conselho ou expor questão a uma pesquisa pública. Os reis são bem diferentes. Como em comparação, eles entendem muito pouco, e eles devem agir somente depois de uma análise diligente e uma consideração premeditada. Os governantes humanos deveriam seguir o exemplo de prudência, a serem prudentes. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Assim como se imagina uma cesta de prata repleta de maçãs de ouro, o valor material é bem expresso, certo? Agora observe as palavras ditas no momento certo, a importância das palavras bem escolhidas,
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O versículo 11. Às vezes, amados, nós falamos o que é certo, mas na hora errada, e falamos em momentos que deveríamos ficar calados. E o que acontece? Acabamos nos excedendo e perdendo o controle da situação, ou ainda pior, acabamos por ferir, matar alguém com palavras que mais parecem facas afiadas entrando direto no coração. Outras vezes nós os calamos, quando na verdade era a hora exata de falar, e o nosso silêncio também gera uma morte. Isso acontece ou não acontece? Acontece sim. E o que nós devemos fazer então? Quando saber qual é o momento de falar? Como saber qual é a hora certa? E qual a maneira correta de falar? Amados e amadas, precisamos aprender a ouvir. É importante deixar a outra pessoa falar. Precisamos entender o que ela está falando. É necessário mostrar interesse. Depois que ouviu atentamente, é necessário mostrar o interesse por aquilo que foi falado. Pode até parecer sem valor para você, mas com certeza é de um valor inestimável para aquela pessoa que jogou em cima de você todo esse amontoado de palavras. O importante é que a palavra dita seja regada com muito amor, misericórdia e justiça. Para isso é vital que sejam palavras abençoadoras, não palavras de autoajuda somente, mas palavras de sabedoria, e essa só encontramos nas Escrituras. Um pai que só consegue falar com seu filho depois de ter ouvido o seu Pai Celestial, com uma vida, com um devocional diário, uma convivência, uma intimidade com Deus. Assim, um pai consegue conversar e entender os seus filhos. Um esposo só consegue falar com a sua esposa depois de ter entendido que ela deve ser amada, como Cristo amou a igreja, entregando-se a sua vida por ela. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, que está trabalhando conosco nessa palavra poderosa, palavra onde nós podemos sentir o fluir de Deus sobre as nossas vidas. O livro de Provérbios, sabedoria em cada versículo escrito, nós encontramos a sabedoria, aconselhamentos sábios que vão nos instruir a nós agirmos de maneira correta. E assim uma esposa, ela só é capaz de falar ou ouvir o seu esposo depois de compreender o que é submissão no Senhor. Uma mãe só consegue falar com a família que o Senhor lhe deu somente depois de entender e aceitar que ela é sábia o suficiente para administrar o seu lar. Um filho só consegue falar com os pais depois de ter compreendido que através do ensino que seus pais lhe transmitiram, que ele é herança do Senhor. Um irmão só consegue falar com seus irmãos depois de entender que o Senhor só ordena a bênção na união. Um amigo só fala ao outro amigo depois que descobre que na angústia se faz o irmão. O capítulo diz que é um problema se você come muito mel, ou se você passa muito tempo na casa do seu vizinho. Amados e amadas, extremos nunca são bons. Uma coisa boa em excesso passa a ser ruim. Se você tem um pensamento bondoso e de bem a respeito de alguém, diga isso. A sua palavra pode levantar um coração cansado, quando ele necessita disso, de uma palavra de carinho, de conforto, uma palavra amiga. Vida e morte estão no poder
da língua. E os santos podem usar para as suas palavras para saúde e vida. Usar boas palavras para tornar corações tristes em corações alegres. As nossas palavras, elas têm que ser suaves, palavras doces, palavras de amor, palavras de sabedoria. E temos que usar os nossos lábios para transmitir as boas novas do Senhor Jesus. Não de uma maneira arbitrária, não de uma maneira fria, mas com muito amor, com muito carinho e medindo as palavras. Porque uma palavra maldita, uma palavra mal compreendida pode destruir vidas. E nós precisamos, Igreja do Senhor, vigiar nesse sentido. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Nós vemos no versículo 28, que para entender essa afirmação, nós precisamos voltar ao passado, até aquela época em que, para a segurança, as cidades eram muradas em determinados momentos e frequentemente, à noite, as pessoas estavam dentro dos muros, seguras de qualquer um que quisesse lhes fazer mal, abrigadas de salteadores, salvas de animais selvagens, de exércitos inimigos e muitos outros perigos que pudessem aparecer. Uma vez que estivessem na parte interna da cidade murada, tais pessoas não se expunham aos variados perigos daqueles tempos. Assim, quem não tem controle sobre seu espírito, pelo versículo se expõe sem perigo e risco nas suas decisões, nas suas ações, nas suas relações sociais. Assim, quem vive na condição descrita pelo versículo acima, se coloca em constante posição de vulnerabilidade. Se a cidade está derrubada e não tem muros, seus moradores estão vulneráveis. Para os padrões da antiguidade, como dito, a cidade derrubada e sem muros era algo bastante sério e preocupante. Bem podia custar a vida de seus habitantes. Como profunda sabedoria, o livro de Provérbios, continuamos aprendendo que as pessoas moderadas, as pessoas que tentam controlar o seu espírito, buscando a sabedoria nas Escrituras, buscando o autocontrole, a ajuda em Deus, para que essas atitudes venham ser mudadas, e assim, somente quando nós colocamos, amados e amadas, a nossa vida na direção de Deus, e quando nós aceitamos que Deus venha dirigir os nossos passos, e quando nós conseguimos entender que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para controlar as nossas emoções, nós vamos agir, pensar e falar de maneira diferente. Nós vamos deixar de ser pessoas murmuradoras, pessoas negativas, pessoas que uma hora a fé está lá em cima, outra hora a fé está lá embaixo. Conforme a onda se agita, assim é a minha fé. Não, nós temos que estar firmados com os nossos alicerces em Deus e sabendo que nós temos que aprender a esperar. Tudo tem o seu tempo. Também há o tempo de falar, também há o tempo de se expressar, também há o tempo de ouvir e também há o tempo de se moderar. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração, assim como ele falou ao meu coração. E se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo.